Como os estaduais ajudam a explicar o regionalismo no Brasil? E aí, moçada, beleza? Ei moçada, beleza? O papo de hoje é sobre estaduais. O que foram, no que se tornaram e qual a importância eles tiveram. Ainda dá para defender? Eles fazem sentido ainda hoje? Emoção, tensão, rivalidade, vitrine para times do interior e jogadores desconhecidos. Hoje nós vamos falar disso com um convidado de peso. Dos países continentais, Estados Unidos e Índia não têm o futebol como esporte principal, e na China, o crescimento do esporte é recente e em poucos polos. A Rússia, que tem o futebol mais consolidado, tem um clima muito hostil. Dentre os maiores países em extensão territorial, o Brasil foi onde o futebol se popularizou de forma mais consistente. Porém, o início não tinha como ser feito de forma nacional. Para entender melhor, vamos saber como começaram os primeiros campeonatos estaduais do país. O futebol, por razões históricas que a gente já conhece, algumas já foram até debatidas aqui no canal, começou a ser disputado no Brasil na segunda metade do século XIX e início do século XX. E aí a gente tem o seguinte: dentro das cidades, dentro dos lugarejos, começaram a ser realizadas as primeiras disputas locais. E nisso a gente tem também a concepção dos primeiros torneios que a gente vai conhecer hoje como o nome de torneios estaduais. O primeiro torneio estadual que você tem notícia no futebol brasileiro é o Campeonato Paulista de Futebol. Começou a ser disputado em 1902. O segundo campeonato que tem uma história de disputa é o Campeonato Baiano, que passou a ser disputado em 1905. E rapidamente diversos campeonatos desse estilo começaram a ser disputados pelos maiores rincões do Brasil, né? Com campeonatos metropolitanos, campeonatos das cidades e campeonatos, digamos assim, os estaduais no formatão que a gente conhece hoje, né? E que seguem, e que alguns tiveram alguns hiatos, mas a grande parte deles seguem sendo jogados até os dias atuais. Essas competições, elas forjaram o regionalismo no Brasil. Porque pensando numa noção de logística, pensa comigo o seguinte: não era fácil viajar do Rio Grande do Sul ao Amazonas há 50, 60 anos atrás, ou 70, até 100 anos atrás. Então, já imagina que a rivalidade funcionaria entre os times da mesma cidade ou times de cidades próximas e mais adiante entre times que jogavam por conta dentro do próprio estado. Então a rivalidade regional ela ganhou muita força durante esse período e ser um ato heróico era vencer o seu rival local. E aí a gente começa a ganhar muita força nos chamados clássicos regionais, onde a rivalidade vai ser forjada. Com a popularização dos estaduais e a regularidade dos confrontos, alguns duelos passaram a se repetir e a construir uma rivalidade entre as equipes, e principalmente entre suas torcidas. A identificação com o clube passou a ser um fator de reconhecimento social importante, e, nos primórdios do futebol brasileiro, você não torcia para um clube de outro estado, para falar a verdade, nem de outra cidade. Era uma identidade fortalecida pelos laços de pertencimento a um lugar. Vale lembrar que muitas vezes a rivalidade surgia de fatores sociais, culturais e até mesmo políticos. O time fundado por imigrantes, o time que aceitava negros, o time de elite, o time com descendência indígena, o dos amadores, dos profissionais e por aí vai. A importância de alguns confrontos em relação a outros e sua popularidade na imprensa gerava apelidos, que acabaram nomeando vários clássicos Brasil afora: Repar, Bavi, Grenal, Majestoso, por aí vai. Clássicos de bairro, clássicos de cidade e com a expansão dos campeonatos clássicos estaduais fizeram com que o Brasil tivesse uma infinidade deles em um vasto território, consolidando o começo regionalizado do futebol brasileiro. Bom, até os anos 50, os estaduais eram o ápice para qualquer time. Dada a dificuldade, jogar dentro do seu próprio estado era, na maioria das vezes, a única opção. Haviam pequenas exceções que eram os torneios regionais interestaduais,
que aconteciam em pouca quantidade, mas já se mostravam esforços relevantes para a época. Alguns exemplos são a Taça dos Campeões São Paulo-Rio de Janeiro, que era um jogo entre o campeão paulista e o campeão do Rio, que era disputado desde 2011, apesar de não ter sido sequencial ano a ano, teve várias edições até a década de 50, com uma frequência razoável. Falha um ano, falha outro, em virtude de N razões, mas era constante. A Copa dos Campeões Estaduais foi disputada 3 vezes entre os anos 20 e os anos 30 e também teve a Taça Salutares, disputada em 1911. Um dos principais torneios interestaduais do período que acabou dando certo foi o conhecido por vários, Torneio Rio-São Paulo. Teve uma edição em 1933 e depois, na década de 50, começou a se consolidar anualmente, com equipes do Rio e de São Paulo na sua disputa. Outro caso eram as excursões. Alguns clubes faziam viagens pelo país para enfrentar adversários de outras regiões e alguns chegaram até a ir para a Europa nesse período, como, por exemplo, as históricas viagens do Paulistano e do Atlético Mineiro para campos europeus. Vem comigo aqui, convidado. Pode ficar aqui. Fica assim. Aí. Os torneios nacionais, por diversos fatores, eles, digamos assim, esvaziaram os campeonatos estaduais, né? Ao ponto que a gente chegou hoje, né, que a gente para pensar do seguinte: para que vale um campeonato estadual? Qual que é o sentido de se jogar um campeonato estadual? E aí a gente tem um questionamento em relação ao critério técnico desses campeonatos, porque falo que caiu muito em relação a anos atrás, né, a qualidade técnica. A gente tem também a questão de um distanciamento de poder aquisitivo entre os grandes clubes e os clubes menores, né? Os clubes de menor expressão, de menor poder econômico. Então o campeonato ele fica um tanto quanto esvaziado. E a gente tem um calendário super apertado no futebol brasileiro, onde tem que incluir as competições internacionais, as competições nacionais e também as competições regionais. Então o calendário fica apertadíssimo. E aí, você acha que o campeonato tem que acabar? O nosso convidado de hoje veio exatamente para isso, colocar os campeonatos estaduais no seu divã, como se fosse um grande Freud. Nós temos hoje o prazer de chamar para conversar sobre a importância e o futuro a importância histórica e o futuro dos estaduais com o jornalista José Augusto Toscano, da Rádio Inconfidência de Belo Horizonte. Eu também trouxe outro convidado aqui, que é também Augusto, mas é o Augusto, meu filho aqui. E aí, Augusto, o campeonato estadual tem que acabar ou tem que continuar? Continuar. Você tem certeza? Sim. Olá, um abraço. Eu sou o José Augusto Toscano, coordenador de esportes da Rádio Inconfidência e desde já e de primeira um amante, talvez um dos últimos ainda, um amante, um romântico como queiram, dos campeonatos estaduais. Eu entendo que os campeonatos estaduais, eles criaram a identidade, e isso aí que eu estou falando pode parecer muito óbvio, mas nem sempre as obviedades são tão claras. Ele criou uma identidade, ou reforçou, ou estimulou até a identidade do futebol como um esporte de massa e, acima de tudo, claro, criou rivalidades regionais, rivalidades locais e rivalidades que até chegaram a extrapolar um pouco as divisas dos estados. Naturalmente que, se a gente fala em estaduais, lá nos anos 50, talvez dos anos 1940 em diante, eles tinham uma importância muito maior. A nacionalização do futebol brasileiro, pode-se dizer, pode-se dizer não, ela acontece a partir da segunda metade dos anos 60 e fortemente é estimulada a partir dos anos 1970, inclusive com a criação do Campeonato Nacional em 1971. Até então, né, e pelo fato de, na maior parte do tempo da história do Brasil, em especial Brasil República, Império e República, mas principalmente o Brasil República, a capital federal no Rio de Janeiro, e somado à questão da pujança econômica de São Paulo, você estabeleceu aí o famoso eixo Rio-São Paulo, que aliás acabou dando origem ao torneio Rio-São Paulo, que durante muitos anos foi tido e havido como
o principal torneio nacional, o embrião do que depois veio a ser o Campeonato Nacional. E um outro detalhe, Rio e São Paulo sediavam os principais veículos de comunicação, impresso no primeiro momento, impresso e radiofônico, e depois com o advento da televisão. E o estabelecimento dessa rivalidade, ou a criação dessas rivalidades, também passam por uma questão política. Essa salada do que eu estou falando aqui tem nuances e peculiaridades de uma série de situações que o Brasil viveu ao final do século XIX e início do século XX. Se a gente volta lá nos 1930, quando Getúlio assume o poder, e a própria proposta, né, a partir do momento que ele, gaúcho, assume o poder, de criar uma identidade nacional, e o futebol foi uma dos principais canais disso, você tem um fortalecimento de agremiações que já existiam há alguns anos. A rigor, você começa a ter a profissionalização do futebol e cria-se uma série de clubes que vão acabar dando a consistência a essa identidade que o Brasil começava a criar naquele momento. Os campeonatos estaduais e o Brasil, pela própria sua formação geopolítica criado, né, a partir dos estados, e essa criação de estados torna ele também de uma identidade nacional, o que veio, na minha modesta opinião, criar com o futebol estadual, com os campeonatos estaduais? Essa questão de você ter a sua identidade com a sua aldeia. Aí começam a surgir as equipes, cada uma a partir dos seus históricos. A gente pega aqui Belo Horizonte, Minas Gerais, mas em especial Belo Horizonte, você tem um Atlético que vem que abarca, por exemplo, a colônia sírio-libanesa, muito expressiva. Depois você tem o América, que pega uma elite belo-horizontina, que também é uma elite belo-horizontina jovem, né? A jovem Belo Horizonte. Depois você tem o Cruzeiro com a colônia italiana, e aí você vai estendendo isso. Acima de tudo, o que mais me interessa no futebol regional é esse fortalecimento da identidade das sociedades, daqueles povos, por um termo um pouco exagerado, dos habitantes, moradores, dos brasileiros distribuídos nos estados. E aí você cria, dentro disso, uma outra situação que para mim é muito marcante. Ela virou um elo de ligação, porque nós estamos falando de um futebol ainda lá na metade do século XX, praticado fundamentalmente pelas classes menos favorecidas socioeconomicamente. E aí você estabelece, a partir de um determinado momento, uma identidade muito forte dessas pessoas com um grupo, e aí a gente vem para algo que a gente tenta incansavelmente até hoje, que é o sentimento de pertencimento. Bom, sem muitas mais delongas, para mim, o futebol estadual, os campeonatos estaduais, eles são, até o final da década de 70 talvez, a afirmação da condição do país como um todo, mas acima de tudo respeitando as individualidades. A partir do crescimento e da utilização do futebol à época pelo governo militar para criar a unidade nacional com o inchaço dos campeonatos nacionais, aí você começa a ter uma perda, ou se não uma perda, mas um desvio de foco, uma divisão de foco também para os campeonatos nacionais, ou o campeonato nacional. E aí a gente chega ao auge, né, atinge o auge de 1979, com o famoso slogan, né, onde a arena vai mal, um time no nacional, em que a gente teve 90 e tantos clubes disputando o Campeonato Brasileiro. Por outro lado, também esse gigantismo do Campeonato Nacional fortalece os campeonatos estaduais, especialmente das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, porque
o posicionamento nos campeonatos estaduais também garantia vaga no campeonato nacional. Aí chegamos agora ao século XXI, o futebol toma uma proporção de internacionalização muito grande, muito associado à evolução da mídia, que passa a trazer para o público brasileiro, os mais longínquos ricões, jogos que até então a gente só conhecia através de revistas ou de depoimentos de colegas que porventura fossem à Europa e vissem um jogo e depois contavam o que viram lá de um Real Madrid e Barcelona ou de um Inter e Milan e por aí vai. Isso, naturalmente, quebra um pouco a importância, o romantismo, talvez, do campeonato estadual. E também, somado a isso, a desestruturação administrativa, CBF, federações, que num determinado momento da história do futebol brasileiro passam a ser meros apêndices só para organizar a tabela, e aí a gente tem um exemplo maior disso, a Copa União de 87, você simplesmente acaba deixando de lado. Por quê? Você imagina você criar uma geração de torcedores em que o seu time vai ter que enfrentar vamos pegar um exemplo aqui para não falar que é só em Minas, então quer dizer, o torcedor do Coritiba vai ter que enfrentar o Londrina, o torcedor do então Pinheiros, que se une ao Colorado e vira Paraná, vai ter que enfrentar o Cascavel, ao passo que você começa a receber todo domingo imagens de jogos espetaculares de um Milan com Van Basten, Gullit e Rijkaard, você vê uma Inter de Milão com os alemães, né, Matthaus e outros que tais, Klinsmann e tudo mais. Fica complicado você criar uma geração de torcedores que tinham poucas possibilidades de ver o seu time em confronto com grandes equipes. Aí chegamos ao ponto em que hoje os estaduais são praticamente execrados. E aí eu acho que é um exagero. Primeiro, a identidade do futebol brasileiro, ela passa fundamentalmente pelo fortalecimento local. As rivalidades, mesmo que ainda hoje mais tênues do que eram antes, de um Uberaba Uberlândia, de um Democrata Ipatinga, e isso eu não vou nem falar de Cruzeiro e Atlético, porque e também dos grandes da capital, porque essas são quase imutáveis. Elas fazem parte da criação de uma história que culmina com os grandes clubes. Um Flamengo, que hoje é tido e havido como grande exemplo a ser seguido, o Flamengo, ele é forjado muito a partir dos anos 1940, no Campeonato Carioca, em que era como se fosse um mini campeonato nacional. A rivalidade Flamengo-Vasco, Flamengo-Botafogo, Fla-Flu e por aí vai. Então, essa história do que temos hoje, na minha opinião, é uma perda de compromisso com a identidade. E aqui eu quero só fazer uma observação. A televisão, ela é fundamental, tem um papel significativo no crescimento do futebol, isso é inegável. Mas, para atender aos interesses da grade da TV, e aí a gente sabe que a gente está falando de uma específica emissora de TV, ela pegou o campeonato estadual e transformou o mesmo num produto para completar a grade até o início das grandes competições ali no meio do ano, quando convém o Campeonato Brasileiro, aí Libertadores está rolando, Copa do Brasil e por aí vai. Isso é bom porque ela dá uma certa visibilidade a clubes que dificilmente teriam essa possibilidade nos dias de hoje, mas em contrapartida ela espreme. Você pega um Campeonato Mineiro com 12 equipes, em que pelo menos 8 dessas 12, a rigor terão atividade regular de final de janeiro, de meados de janeiro até abril, ou então início ou final de março. E depois fecham as portas, literalmente, principalmente aquelas que não conseguirem vaga para a Série D ou C. Então, fica meio uma sopa, né? Uma salada de informações. E tem uma outra situação que eu gostaria de lembrar, que é o seguinte: o Brasil é um território de dimensões continentais. Você não vai conseguir fazer um campeonato
seja ele com 20 pessoas, com 20 equipes, há quem defenda até menos, abrangendo todo o território nacional. Então eu acho muito importante que os estaduais sejam mantidos, as fórmulas sejam revistas, de preferência a dar uma atenção especial às equipes do interior, também as da capital, mas as da capital entrando numa fase mais avançada das competições, para que os clubes do interior possam ter atividade em pelo menos 8, 6, 7 meses do ano. E para isso, nós não podemos esquecer, que muito também se fala do famoso calendário, que o Brasil precisa acompanhar o calendário europeu. Eu tenho sérias ressalvas quanto a isso, porque nós estamos falando de um país, repito, de dimensões gigantescas e cujo, sei lá, 90% do seu território está em área tropical, portanto, de muito calor. Então, se a gente acompanha o campeonato, o calendário do campeonato europeu, ou seja, do hemisfério norte, nós teremos as fases agudas da competição, ou melhor, o início da competição aqui no inverno, e quando a competição começar a chegar ao seu final, a maior parte dela no verão, na maioria escaldante do Brasil. Então, é meio confuso isso, mas eu acho que até isso tem que ser relevado. Um abraço então, gente. Muito obrigado pelo convite. Um abraço ao Bruno, um abraço ao Thiago. E não deixem de acompanhar o Que História. Amplexos e ósculos. É isso, galera. Esperamos que tenham gostado do nosso vídeo sobre estaduais. Agradecemos também a participação do Toscano, dos últimos defensores desse tipo de competição. E pedimos a todos que continuem acompanhando o Que História aqui no YouTube e nas redes sociais. Clica no sininho para receber as notificações. Curta o nosso canal e acompanhe nossos conteúdos. Isso nos motiva bastante a continuar juntando história e esporte. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Então, galera, muito obrigado por assistir o nosso canal. Faça lá como o Augusto vai dizer para você aqui agora e continue assistindo. Principalmente essa pauta de hoje que a gente vai falar sobre os campeonatos estaduais. E Augusto, o que a gente tem que fazer? Deixar o like e ainda se inscrever no canal e bater no sininho para receber vídeos novos. Obrigadão, moçada. Beijo, tchau.